Olá, pessoal, estamos aqui de volta para falar sobre os nossos assuntos de sexta-feira, né? Esse é o meu canal, doutora Beth Respondendo na Lata. Acho muito importante, por favor, que vocês curtam, compartilhem, passem para os seus amigos, familiares e dê lá, bota lá o sininho da notificação. Cada vez que tiver um vídeo novo, vai mostrar para você, vai te chamar. Eu agradeço demais todo mundo que está participando, está me ajudando muito e eu preciso muito mais de ajuda de vocês, porque o canal tem que explodir e vocês vêm junto comigo. É isso. Bom, essa semana a gente teve um monte de perguntas, mas choveu perguntas sobre essa doença do macaco, né? A varíola do macaco. Então, assim, eu separei algumas para as pessoas que perguntaram, para a gente poder responder assim, olho no olho, né? Fui vacinado no passado. A proteção ainda funciona? Sim, sim. Quem foi vacinado contra a varíola tem 85% de chance de proteção. Então, o que acontece? A varíola, há mais de 40 anos, foi erradicada no mundo. E alguns vírus foram guardados para poder fazer uma vacina caso ela voltasse. Já imaginando que ela não fosse voltar. Mas voltou de outra forma. Voltou de um vírus primo. Então, o que acontece? Quem foi vacinado? Sim, 85% de proteção. Vamos ter que vacinar todo mundo? Talvez. Se ela continuar se espalhando do jeito que está, a gente vai ter que vacinar todo mundo. Então, já tem países vacinando, a França, a Espanha, os Estados Unidos, e vão ter que começar a fabricar de novo para poder atingir a população que for necessária. É isso. O macaco transmite a doença? Não, ele não transmite a doença. O macaco, ele porta o vírus. Macaco de laboratório, foi identificado a primeira vez em 1950 e pouco, mas ele não é o culpado. Ele não transmite nada. Estava no macaco. Então, é um vírus da família da varíola, só que estava no macaco, por isso que virou varíola do macaco, mas ele não tem nada a ver com a história. Ele só é portador. E começaram a ter uns atos de violência contra os animais completamente absurdo. Completamente absurdo. Não é um macaco. Não adianta você dirigir mal e bater no poste e tirar o poste, certo? Então esquece essa história, nada de macaco. A contaminação é só por via sexual? Não. A contaminação é por gotículas de saliva, secreção nasal, muco, a secreção que sai das bolhas, as bolhas. Então, é uma doença de contato, objeto contaminado. Então, não é via sexual, ela não é uma DST. Ela é uma doença que, pelo contato sexual, sim. Mas, por exemplo, você abraçar uma pessoa, você beijar a pessoa, não é sexo e você se contamina. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Não é uma DST, não é uma doença transmissível sexualmente. É contato. E a relação sexual é um contato. Faz parte das formas de se contaminar. Quanto tempo eu ainda transmito a doença? A doença ela é interessante porque desde a contaminação, você já começa a transmitir. E até você aparecer com os primeiros sintomas, você já está transmitindo. Quais são os primeiros sintomas? Febre, coriza, dor no corpo, dor de cabeça. Parece uma gripe normal. Você já está contaminando nessa fase. E aí, todo esse período, aí depois aparecem as bolhas. Aí, lógico, as bolhas ficam na cara que você está contaminando por causa das bolhas. E aí, quando é que termina isso? Quando essas bolhas sumirem, formarem crostas e essas crostas secarem. Enquanto tiver crosta viva, você está contaminando. Infelizmente, você está contaminando no contato, tá certo? Então, deu para entender? Desde o primeiro minuto até as crostas secarem, você está infectando, você pode contaminar as pessoas. Como se prevenir? Gente, nesse momento, a prevenção funciona como a gente fez em relação ao corona, só que assim, de uma forma mais complicada em relação aos objetos. É muito fácil se contaminar com os objetos. Então, por exemplo, em casa, tem que separar toalha, roupa, copo, prato, porque dentro de uma família você pode infectar todo mundo. Então, é muito perigoso. Então, como é que a gente vai evitar isso? Lógico, ambiente fechado, uso de máscara, manter o distanciamento o máximo que puder. Lógico, e está sempre higienizando tudo, porque ele pode ficar numa toalha, ele pode ficar num copo, ele pode ficar no banheiro, ele é muito fácil de transmitir, ele é altamente transmissível, muito fácil. Então, a gente fica muito preocupado com isso. Então, mais ou menos, cuidado com tudo, né?
coletivos, campo de futebol, festas, todas essas coisas. E lógico, e a pessoa que está com uma lesão ou está com uma suspeita também que se toque e se distancie das pessoas, né? Também, tendo algum sintoma desses, você mantenha uma certa distância para você não passar para todo mundo também, né? Bom, essas são as mais frequentes dessa semana. Com certeza, na próxima semana vamos ter outras e a gente vai falando sobre isso até isso tudo ficar muito claro. É uma doença que não mata, é raro acontecer e ela pode se tornar perigosa se a gente não cuidar. Quando que fica perigosa? Estourou as bolhas, procurou hospital, é isso que tem que acontecer. Agora, de verdade, ela não é uma doença grave, ela não é uma doença violenta, mas ela é chata, ela judia, ela mutila, ela atrapalha, ela judia da pele, ela judia da aparência quando ela vai embora. Então, importantíssimo tomar os cuidados e não deixar que ela vire uma doença violenta como foi o Covid. É isso aí. Muito obrigada. Mais uma vez estou aqui com vocês. Preciso de vocês, preciso da ajuda de vocês. Preciso muito, 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 muito que vocês assistam. Eu preciso que apareça lá para que o YouTube me note. E aí a gente possa progredir. Doutora Beth Respondendo na Lata. Curte, compartilha, passa para os seus amigos, deixa o seu comentário e vamos seguir. É isso aí. Espero que tenha sido útil o que a gente está conversando agora.